Você já passou por aquele momento em que o interfone toca de manhã cedo, ou quando alguém aparece na sua porta sem avisar, e imediatamente você sente uma onda de desconforto subindo pelo peito? Não é raiva, não é maldade, mas algo mais profundo que te faz querer sussurrar: não estou em casa. Se isso já aconteceu com você, respira aliviado, porque hoje vamos mergulhar em um tema que poucos têm coragem de abordar abertamente. A verdade crua e honesta sobre aqueles que simplesmente não se sentem à vontade recebendo pessoas em casa. E não, você não é mal educado, nem tem algum problema social. Na verdade, o grande evangelista Billy Graham, que dedicou décadas de sua vida compreendendo a natureza humana e nossa relação com o sagrado, oferece insights profundos sobre essa tendência que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Billy Graham sempre falou sobre a importância do recolhimento espiritual e da necessidade que a alma humana tem de momentos de quietude. Ele entendia que algumas pessoas são naturalmente mais contemplativas, mais voltadas para dentro, e que isso não representa uma falha de caráter, mas sim uma característica fundamental da personalidade humana. Graham observava que Jesus Cristo mesmo se retirava constantemente para lugares solitários para orar e se reconectar com o Pai. Se o próprio Salvador buscava momentos de isolamento, por que nós deveríamos nos sentir culpados por essa mesma necessidade? O evangelista costumava dizer que Deus criou pessoas diferentes para propósitos diferentes, e algumas foram especialmente desenhadas para encontrar força na quietude e na reflexão profunda. Quando falamos sobre não gostar de receber visitas, estamos tocando em algo muito mais complexo do que uma simples preferência social. Graham entendia que o lar representa o santuário pessoal de cada indivíduo, um lugar onde a alma pode descansar das máscaras que precisamos usar no mundo exterior. Para muitas pessoas, especialmente aquelas mais introspectivas e sensíveis, a casa funciona como um templo particular onde podem se conectar com Deus, consigo mesmas e com seus pensamentos mais íntimos. Quando alguém entra nesse espaço sagrado, sem convite ou em momentos inoportunos, é como se uma energia estranha invadisse um ambiente cuidadosamente preparado para a paz interior. O evangelista Billy Graham sempre enfatizava que cada pessoa possui um chamado único de Deus. E para alguns, esse chamado inclui períodos extensos de solidão contemplativa. Ele mesmo, apesar de ser conhecido por suas grandes cruzadas evangelísticas, que reuniu milhares de pessoas, valorizava imensamente seus momentos de retiro e oração solitária. Graham sabia que para ter algo profundo para compartilhar com o mundo, primeiro precisava nutrir sua própria alma em silêncio diante do Criador. Essa compreensão se estende perfeitamente para aqueles que sentem desconforto com visitas inesperadas, ou até mesmo planejadas. Não se trata de egoísmo ou falta de amor ao próximo, mas de uma necessidade legítima de preservar o espaço interior onde a alma se alimenta e cresce espiritualmente. Billy Graham frequentemente falava sobre como diferentes temperamentos servem ao propósito divino de maneiras distintas. Enquanto alguns são chamados para a extroversão evangelística, outros são chamados para a vida contemplativa, para a oração intercessória silenciosa, para o estudo profundo das Escrituras em solidão. Graham reconhecia que essas pessoas, muitas vezes incompreendidas pela sociedade que valoriza excessivamente a socialização constante, desempenham um papel fundamental no reino espiritual. Elas são como as raízes profundas de uma árvore, invisíveis, mas essenciais para sustentar toda a estrutura. Quando você sente esse desconforto interno, ao receber visitas, pode estar simplesmente respondendo a um chamado divino para uma vida mais contemplativa e interiorizada. Existe algo profundamente libertador em compreender que sua preferência pela solidão não é um defeito que precisa ser corrigido, mas uma característica que pode ser aproveitada para propósitos elevados. Billy Graham costumava ensinar que Deus fala mais claramente no silêncio, longe das distrações e do burburinho do mundo. Para muitas pessoas, a presença constante de outros, mesmo com as melhores intenções, pode criar uma barreira entre elas e sua conexão espiritual mais profunda. O evangelista entendia que alguns corações são como jardins delicados, que precisam de proteção para florescer adequadamente. E não há nada de errado em ser o jardineiro cuidadoso da própria alma. Agora, antes de continuarmos explorando essas reflexões transformadoras de Billy Graham sobre a natureza contemplativa de algumas pessoas, eu quero te fazer um convite especial. Se você está se identificando com essas palavras, se está sentindo que finalmente alguém entende essa parte tão íntima e muitas vezes incompreendida da sua personalidade,
considere se inscrever no nosso canal. Aqui você vai encontrar mais conteúdos que honram e exploram os aspectos mais profundos da experiência humana, sempre com base em princípios sólidos e reflexões que podem transformar sua perspectiva sobre si mesmo. E me conta aqui nos comentários. Você já se sentiu culpado por preferir ficar sozinho em casa, ao invés de receber visitas? Como você lida com essa pressão social de estar sempre disponível para os outros? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação a se sentirem menos sozinhas nessa jornada. Billy Graham tinha uma compreensão muito profunda sobre os diferentes temperamentos humanos e como cada um pode servir aos propósitos divinos de maneira única. Ele observava que algumas pessoas são naturalmente mais voltadas para o mundo interior, para a contemplação, para a oração silenciosa e para a reflexão profunda sobre os mistérios da vida e da fé. Essas pessoas, segundo Graham, não são menos valiosas ou menos sociáveis do que aquelas que se energizam com multidões e interações constantes. Elas simplesmente processam a vida de uma forma diferente, mais lenta e mais profunda. Para elas, receber visitas frequentes ou inesperadas pode ser genuinamente perturbador. Não por falta de amor ao próximo, mas porque interrompe um ritmo interno essencial para seu bem-estar espiritual e emocional. O grande evangelista sempre enfatizava a importância de conhecermos a nós mesmos diante de Deus, incluindo nossos limites e necessidades específicas. Graham ensinava que ignorar essas necessidades ou tentar forçar-se a ser algo que não somos, naturalmente pode levar ao esgotamento espiritual e emocional. Quando uma pessoa introspectiva se força constantemente a ser sociável, quando abre sua casa e seu espaço sagrado por obrigação social, ao invés de genuíno desejo, ela pode estar prejudicando sua própria saúde mental e espiritual. Billy Graham acreditava que Deus nos criou únicos e diferentes, exatamente para que cada um pudesse contribuir com seus dons específicos para o bem maior. Para Billy Graham, a casa representava muito mais do que apenas um abrigo físico. Ela era vista como um santuário, onde a família se reconectava, onde a oração acontecia em intimidade, onde as escrituras eram estudadas em paz, e onde a alma podia descansar das pressões do mundo exterior. Ele entendia que para algumas pessoas, manter esse santuário preservado de intrusões constantes não é egoísmo, mas uma forma legítima de autocuidado espiritual. Graham frequentemente falava sobre como Jesus se retirava para lugares solitários, deixando até mesmo seus discípulos mais próximos para trás, quando precisava se reconectar com o Pai Celestial. Se o próprio Cristo necessitava desses momentos de isolamento total, quanto mais nós, seres humanos imperfeitos e limitados, o evangelista também compreendia que diferentes pessoas têm diferentes capacidades de energia social e emocional. Algumas conseguem interagir com dezenas de pessoas por dia e ainda assim se sentirem revigoradas, enquanto outras ficam genuinamente esgotadas após uma única conversa prolongada. Billy Graham não via isso como fraqueza ou inadequação social, mas como uma diferença fundamental na forma como Deus nos designou para funcionar. Ele acreditava que forçar alguém naturalmente contemplativo a viver uma vida de constante socialização seria como forçar um pássaro canouro a nadar ou um peixe a voar. Simplesmente não está alinhado com o design divino original. Uma das mais belas reflexões de Billy Graham sobre este tema era sua compreensão de que algumas pessoas são chamadas para ser torres de vigia espirituais em suas comunidades. Essas pessoas, através de sua vida de oração mais solitária e contemplação mais profunda, exercem uma influência espiritual que vai muito além do que podem ver ou compreender. Elas intercedem silenciosamente pelas necessidades ao seu redor, refletem profundamente sobre questões importantes e desenvolvem uma sabedoria que só pode vir do tempo gasto em quietude diante de Deus. Para essas pessoas, proteger seu tempo de solitude não é luxo ou antissocialidade, mas uma responsabilidade espiritual séria. Billy Graham costumava ensinar que o mundo precisa tanto de evangelistas que pregam para multidões, quanto de contemplativos que oram em silêncio nos seus quartos. Ambos os chamados são igualmente válidos e necessários para o funcionamento adequado do reino espiritual. Quando você sente desconforto em receber visitas constantemente, pode estar simplesmente respondendo a um chamado divino para uma vida mais voltada para dentro, para a oração, para o estudo, para a reflexão profunda sobre as coisas eternas. Graham entendia que essas pessoas muitas vezes carregam um peso espiritual diferente,
uma sensibilidade maior às necessidades do mundo ao seu redor, e que para sustentar essa responsabilidade, elas precisam de mais tempo sozinhas com Deus. Evangelista também falava sobre a importância de estabelecer limites saudáveis. Mesmo em questões relacionadas à hospitalidade e socialização, ele ensinava que dizer não quando necessário não é falta de amor cristão, mas uma forma madura de autoconhecimento e administração das próprias energias. Billy Graham observava que Jesus mesmo estabelecia limites claros em seu ministério, escolhendo cuidadosamente quando está disponível para as multidões e quando se retirar para a oração solitária. Se seguirmos o exemplo de Cristo, podemos aprender que há tempos apropriados para a socialização e tempos apropriados para a solidão, e ambos são necessários para uma vida espiritualmente saudável. Para a Billy Graham, compreender e aceitar nosso temperamento divinamente ordenado era fundamental para viver uma vida autêntica e eficaz. Ele via grande perigo espiritual quando as pessoas tentavam constantemente negar sua natureza verdadeira para se adequar às expectativas sociais. Graham ensinava que Deus nos conhece intimamente, incluindo nossa necessidade de solidão ou socialização, e que tentar forçar uma mudança fundamental nessa área pode levar à frustração espiritual e ao esgotamento emocional. Em vez, ele encorajava as pessoas a abraçar quem Deus as criou para ser e a encontrar formas de servir ao próximo que estivessem alinhadas com sua natureza autêntica. O grande evangelista também tinha uma perspectiva única sobre como a sociedade moderna, com sua ênfase excessiva na conectividade constante e na socialização forçada, pode ser especialmente desafiadora para pessoas naturalmente contemplativas. Billy Graham vivia em uma época onde as comunicações eram mais lentas e havia mais espaço natural para a reflexão e a solidão. Ele reconhecia que as gerações futuras enfrentariam pressões ainda maiores para estarem constantemente disponíveis e socialmente ativas. E via isso como um desafio espiritual significativo para aqueles chamados a uma vida mais interiorizada. Billy Graham costumava falar sobre a diferença entre solidão saudável e isolamento prejudicial. Ele entendia que algumas pessoas confundem a necessidade legítima de tempo sozinho com tendências depressivas ou antissociais, quando na verdade são coisas completamente diferentes. A solidão saudável, segundo Graham, é aquela que nos reconecta com Deus, que nos permite processar a vida de forma mais profunda e que, em última análise, nos torna pessoas melhores e mais amorosas quando finalmente interagimos com outros. Já o isolamento prejudicial é aquele motivado por medo, amargura ou falta de perdão e que nos afasta não apenas das pessoas, mas também de Deus. Para o evangelista, uma das maiores tragédias da vida moderna é quando pessoas, naturalmente, contemplativas se sentem forçadas a viver contra sua própria natureza, devido a pressões sociais ou mal-entendidos familiares. Graham via isso como um desperdício de dons espirituais preciosos e uma fonte desnecessária de sofrimento pessoal. Ele encorajava essas pessoas a encontrar comunidades e relacionamentos que honrassem sua necessidade de mais tempo sozinho, ao invés de tentar se encaixar em ambientes que constantemente drenavam sua energia espiritual e emocional. Chegando ao final desta reflexão transformadora, baseada nos ensinamentos de Billy Graham sobre temperamentos contemplativos e a necessidade legítima de solidão, eu quero te fazer um convite especial e caloroso. Se essas palavras tocaram seu coração, se você se reconheceu nessas reflexões sobre preferir momentos de quietude e sentir desconforto com visitas constantes, eu adoraria que você fizesse parte da nossa família aqui no canal. Inscreva-se para receber mais conteúdos que honram a profundidade da experiência humana e que ajudam você a entender melhor quem Deus o criou para ser. E por favor, compartilhe conosco nos comentários. Qual foi a maior descoberta que você fez sobre si mesmo assistindo a este vídeo? Como você pretende aplicar esses ensinamentos de Billy Graham na sua vida diária? Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje para se aceitar melhor e abraçar sua natureza. Vamos construir juntos uma comunidade que valoriza tanto a extroversão quanto a introversão, tanto o evangelismo público quanto a oração silenciosa, porque todos somos necessários no plano divino. Obrigado por estar aqui comigo hoje e que Deus abençoe abundantemente sua jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual.